E o livro que nós vamos ler hoje é o último livro do Antigo Testamento, chamado de Malaquias, e o capítulo é o capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 13. Então, pega aí a sua Bíblia. É uma reflexão muito forte, sabe? Muito confrontante. Todos nós vamos nos encontrar em algum momento dessa reflexão bíblica. Todos nós vamos achar, e se porventura nos encontrarmos em uma das partes que de fato pesa, que nós possamos nos arrepender, pedir a graça de Deus e de fato nos policiarmos para que Deus continue sendo honrado através das nossas vidas. Vamos lá, tá bom? O texto sagrado muito conhecido diz assim: as vossas palavras foram agressivas, foram duras para mim. Quem está falando? O próprio Deus. As vossas palavras foram agressivas, foram pesadas, foram duras para mim, foram rígidas, ríspidas, diz o Senhor. Mas vós dizeis, vocês questionam, vocês indagam, que temos falado contra ti? Como se não tivessem falado nada. Vós tendes dito, veja bem, Deus sabia o que eles estavam dizendo, se direto ou indiretamente, se verbalizando ou dentro do coração, mas Deus está aqui categoricamente afirmando o que eles diziam. E o que eles diziam? Inútil. Inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus mandamentos ou preceitos? O que nos aproveitou em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Vou já explicar essa palavra luto, tá? Porque luto nas Escrituras tem várias nuances, várias conotações, tá bom? Então luto aqui não é de perda. Ora, pois, nós reputamos, marca bem isso aí, nós reputamos por bem-aventurados, por felizes, quem? Os soberbos. Também os que cometem piedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Versículo 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram diferente e falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, tesouros preciosos. Poupa-los-ei ou livrarei, como homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Logo após denunciar o roubo que os homens estavam fazendo dos dízimos, plural, dízimos e ofertas, porque naquele tempo se dizimava de diversas coisas e também tinham várias ofertas, Deus então faz uma nova denúncia. E agora a denúncia são de palavras agressivas, duras, ríspidas, rígidas, que foram faladas contra o próprio Deus. E Deus começa dizendo assim, ó, as palavras de vocês foram duras para mim. E eu até fiz uma anotação. Não se tratava de uma opinião. Deus não estava dizendo, olha, na minha opinião, a palavra de vocês foi dura. Não se tratava de um modo de ver, de uma maneira de ver. Deus não estava dizendo assim, olha, ao meu ver, no meu entendimento, vocês foram duros demais. Não é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, vocês podem achar que estão certos, mas eu, no meu ver, vocês estão errados. Não. Deus está dizendo para mim, que sou Deus, que sou Senhor, que sou onisciente, que sei bem todas as coisas, que sou a própria verdade, vocês falaram coisas duras. Aqui já cabe uma pergunta, não a pergunta dos homens, cabe uma pergunta reflexiva.
O que essa mente, a mente do pastor Max, da pastora Carla, a sua, o que a nossa mente tem falado no anonimato obscuro da alma humana sobre Deus, principalmente nos momentos difíceis, nas circunstâncias adversas ou naquilo que está fugindo ao nosso controle. Eu vou falar por mim. Determinadas circunstâncias, situações que a gente passa, de fato, nos levam a indagar, a questionar. Senhor, tu não vai fazer nada. Senhor, por que isso, por que aquilo? Senhor, tá difícil. Senhor, faz alguma coisa. E às vezes no formato da fala, na maneira de tradução do coração, isso pode sim ser duro, penoso, pesado, agressivo, para um Deus que tem se revelado tão bom. Não é você, não somos nós que vamos para o templo e pegamos o hit do momento e cantamos: oh, tu tens sido tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, né? Cantamos: és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Não é isso que nós cantamos? Mas e quando essa bondade não alcança, não atinge nossas expectativas em determinadas circunstâncias da vida? Será que nós não temos guardado palavras agressivas e duras contra Deus? E sabe o que é pior? É que mediante a denúncia, quer seja pela Bíblia, quer seja aqui pelo Façamos o Culto, você pode fazer o mesmo questionamento do povo. Vós dizeis: em que temos falado contra ti? Agora a história inverte. Deus não estava dando uma opinião. Deus não estava falando de uma maneira de ver. Deus não estava falando de um entendimento próprio. Ele estava falando de uma certeza. Mas o povo agora, tendo a sua opinião, está dizendo mais ou menos com essa pergunta: ao nosso ver, nós não falamos nada contra o Senhor. Em nosso ver, nós não temos cometido nenhum erro. É a mesma coisa do texto dos versículos anteriores, em que nós te roubamos. Nós não te roubamos em nada. Nós em nada pecamos contra ti. Nós não fizemos nada de errado. Nós não fizemos nada de contraditório. A velha história da autojustificação do homem, que deve reconhecer, de acordo com as Escrituras, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que nunca peque. E que se dissermos que não temos pecado, mentimos e a verdade não está em nós. E quando ele diz que nós pecamos, é porque nós pecamos mesmo. Nascemos em iniquidade e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Então, se há uma denúncia da parte de Deus com relação à nossa postura, pensamento, posicionamento, fala, então nós só temos que fazer uma coisa: baixar a cabeça, assumir e dizer: de fato nós temos falado contra ti. Mas se não fizermos isso, Deus então será muito tranquilo em aclarar, em trazer à memória o que nós temos pensado, falado ou a maneira como temos agido. Se eu fosse o povo aqui, depois de conhecer essa história, a última coisa que eu teria feito é a pergunta: em que temos falado contra ti? Porque Deus não só mostrou, como detalhou. E vamos aos detalhes. E os detalhes são chocantes. Que Deus tenha misericórdia e nos guarde. Primeiro, vocês dizem que é vão, que é vácuo, que é nulo, que é inútil servir a Deus. Meu Senhor, tem misericórdia. Será? Nem vou dizer será, porque existe. Pensamentos estão sendo produzidos, sementes contraditórias estão sendo criadas, e até crentes que já pregaram, que já lideraram, que já leram a Bíblia, ó Senhor nos guarda, já estão produzindo o pensamento de que parece que servir a Deus não vale a pena, que é inútil, principalmente quando este servir requer de nós o que Deus vai dizer aqui, ó. O que nos aproveita, qual vantagem, qual lucro tem em termos o cuidado de guardar os seus mandamentos? Mas peraí,
eles estão dizendo que tinham cuidado de guardar os mandamentos. Não é isso que eles estão afirmando? A partir do que Deus fala? Mas anteriormente Deus dizia, vocês estão me roubando nos dízimos e ofertas. Não era um mandamento de Deus, não era um princípio, não era um preceito, não era antes da lei. E eles estão dizendo que tinham cuidado de guardar os mandamentos, porque às vezes nós dizemos que fazemos aquilo que não estamos fazendo, ou que pensamos que estamos fazendo. Porque uma coisa é certa, muitas vezes nós acreditamos que dá para enganar Deus com um bom dia de manhã, um bom dia de tarde e um bom dia de noite, que dá para enganar Deus colocando um hino e cantando, que dá para enganar Deus colocando um adesivo no carro, as mãos de Deus, dá para enganar Deus fazendo uma publicação no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, mas Deus não quer publicações, Deus não quer figurinhas, Deus não quer frase, Deus quer corpo, alma e espírito. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a totalidade que Ele quer. E o povo está dizendo, não vale a pena não. Ter cuidado e guardar o mandamento. Imagine quão negativamente uma palavra dessa influencia. Alguém que serve ao Senhor dizer que não vale a pena. Um pai abrir a boca disso dentro de um carro, dentro de casa, para os filhos ouvirem, para a esposa ouvir. Que influência, por favor, meu amado, minha amada, em nome de Jesus, com autoridade profética, nunca deixe passar pela sua mente, se passar repreenda, mas nunca abra a sua boca para dizer que servir a Deus é inútil. Pastor, com tanto sofrimento, não é inútil. Com tantas provas, não é inútil. Com tantas dificuldades, não é inútil. Absolutamente não. E eu vou provar no final para você. Que nos adiantou guardar os seus mandamentos, ter o cuidado de guardar os seus preceitos? Aí eles vão acrescentar mais uma coisa. O que nos aproveitou? Qual foi a utilidade de andarmos de luto? Luto aqui é correspondente no hebraico a lágrimas. Aqui denota um povo que chorava em meio às suas dificuldades, às suas dores, os seus cativeiros e sofrimento. Inclusive é uma frase que eu já disse, talvez outros já disseram. Você já disse assim, eu não tenho mais nem lágrimas. Eu já chorei tanto, eu não vou mais nem chorar, porque eu já chorei tanto para Deus resolver. E seja sincero, encosta bem aqui. Não já teve dia que você pensou assim, que aquele choro foi tão profundo, que você se colocou no lugar de Deus e disse, Senhor, se eu fosse o Senhor, eu atendia esse choro. Senhor, foi um choro muito doído, foi uma lágrima assim que pediu, gritou para o Senhor fazer, o Senhor não fez nada. E onde fica que o Senhor não resiste a um coração quebrantado? Onde fica que o Senhor habita no alto e santo lugar, mas habita também com um contrito e quebrantado de coração? Que adiantou chorar? Por que chorar? Ele está dizendo que adiantou nós andarmos de luto diante do Senhor dos Exércitos. Aí a coisa vai piorar. Além de dizer que é inútil servir a Deus, além de dizer que ter o cuidado de guardar o mandamento era em vão, além de dizer que chorar não valia a pena, agora vai piorar. Ora, nós reputamos por bem-aventurados, aqui é outra opinião. Ao nosso ver, no nosso entendimento, são mais felizes os soberbos. Eles têm mais alegria, eles sorriem mais, eles têm mais ânimo, eles têm mais espontaneidade, meu Deus. E aí vem um crente que está padecendo, passando luta no casamento e faz a semelhança desse povo dizendo, não adianta, eles são mais felizes. Eles têm suas Ferraris, suas mansões, eles têm seus dinheiros acumulados no banco, seus filhos já nascem em berço de ouro, e nós aqui padecendo. Então é inútil servir a Deus porque nós não somos felizes. Na nossa opinião, felizes são os soberbos. Jura? É esse pensamento que está passando por você? Por favor, elimine ele hoje. Em nome de Jesus. É aparente felicidade. É felicidade midiática. Sim, eu não vou discordar de você que ter dinheiro traz alegria.
que ter dinheiro traz felicidade. Você vai comprar, você vai viajar, você vai adquirir. Tem dia que a gente anda, por exemplo, ali no Brás, na 25. Tem dia que a gente entra numa loja luxuosa e a gente fica ali sonhando. Qual a frase que a gente diz? Falta é dinheiro. Que vontade de comprar, a gente tem que comprar tudo. Imagine uma navegada na Shopee, hein, irmãs? Uma navegada na AliExpress e de repente o maridão chegasse assim, ó, tem um limite de 50 mil. Eita! Olha. Nem precisava dos 50. 10 já resolvia, não resolvia, irmã? Aqueles achadinhos da Shopee que bota no banheiro, que bota na sala, que bota na cozinha. A irmã não compraria tudo? Não ficaria alegre com a sua cozinha bem formada? Mas a alegria é diferente de felicidade verdadeira e permanente. Eles são alegres quando adquirem, quando possuem, quando compram, quando têm. Mas sua alegria acaba dentro de um quarto isolado. Acaba com o instalar de uma crise de ansiedade, de um princípio de depressão. E talvez seja por isso que a ansiedade e a depressão estejam lhe acometendo, porque você está se baseando em alegrias e não na verdadeira felicidade. Na alegria que vem do alto, que vem de Deus, que é inclusive fruto do Espírito. É você que escolhe a alegria do dinheiro, do carro importado, do carro elétrico, da tecnologia, do sofá confortável, da casa bonita, ou a alegria do Espírito, que é o princípio basilar do reino de Deus, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Oh, presença maravilhosa! E alegria no Espírito. Como é que eu vou dizer que os soberbos são felizes? São mais bem-aventurados? Feliz é você porque tem Cristo. Feliz é você porque tem pecados perdoados. Feliz é você porque foi justificado, foi regenerado, foi liberto, tetelestai, a dívida foi paga. Feliz é você que tem o nome arrolado nos céus. Feliz é você que tem o poder do Espírito. Feliz é você que entende e ouve a palavra. Feliz é você. Pastor, mas eu não estou vendo esse felicidade. Encontre-a. Deve estar escondida aí em algum lugar. Deve estar aí dentro do profundo. Deve estar na caixinha, né? As irmãs que dizem que tem as caixinhas, que a gaveta que abre, não fecha e tal, e abre outra. Deve estar bem aí guardada. E tua felicidade deve estar bem no cantinho. Ela é viva. Dizendo assim, eu tô aqui. Vem ser feliz comigo. Vem sentir prazer na minha presença. Porque está escrito, na presença dele, a plenitude, a fartura de alegria. Como é que ele vai dizer uma coisa que não é real? Ele não mentiria para nós. João 14, se não fosse assim, vô-lo teria dito. Ele não ia mentir, sua palavra não mente, ele é o Deus que não pode mentir. A alegria está aí. Sim, a tristeza bate, até se assenta na sala da nossa alma. Sim, a tristeza nos coloca para baixo, a tristeza nos assola, mas aí dentro está a alegria. Aleluia. Deixa ela sair para fora, deixa ela ser externada. Pastor, no meio da dor, no meio da dor. Pastor, no meio da dificuldade, no meio da dificuldade. Pastor, no meio desse problema no meu casamento, no meio desse problema. Pastor, no meio dessa doença, no meio dessa doença, em nome de Jesus. Deixa a alegria que vem dos céus explodir dentro de você. Porque se você não deixar, você vai piorar. Porque eles pioraram dizendo: também os que cometem impiedade são edificados, são levantados. Eles tentam a Deus e escapam. Não há escape. Ao invés de pensar que o ímpio tem escape, anota isso aí, coloca aí, escreve aí. O ímpio não tem escape. O ímpio tem oportunidade. Bíblia pura, irmão. Isso aqui é graça. O ímpio não tem escape. Tem oportunidade. Porque Deus é longânimo para com todos, não querendo que ninguém se perca, mas que todos tenham a oportunidade de chegar ao arrependimento. O ímpio não está zombando de Deus, no sentido de que Deus não vai fazer nada. Ele está entesourando para si a ira de Deus. Mas essa ira não se manifestará agora.
Essa ira vai se manifestar no grande dia, na tribulação que há de vir. Agora o que o ímpio tem não é escape, é oportunidade. E sabe o que é lindo? A sua você não deixou passar. A sua você abraçou. Você disse: eu quero Jesus, eu quero servi-lo. Recebe a alegria daquele começo, lá do início, a alegria da salvação do princípio, do começo. Você não estava nem aí para ninguém, você já não via a hora de tomar banho para ir para a igreja. Eu quero ir para a igreja de manhã, igreja de tarde, igreja de noite, igreja de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Toda hora, se estiver de madrugada, a alegria lá da MISP que termina o culto, os irmãos ficam conversando, quer ir embora, o pastor quer vir embora, eles querem ficar lá. Tô brincando, irmãos. Podem ficar, para mim é bom. Ele que acostumou vocês, Eu que acostumei vocês, eu tô brincando. É bom demais isso. É maravilhoso. Se a gente pudesse realmente passar o dia todo ali, seria maravilhoso. Então não pense que eles estão escapando. Eles estão recebendo oportunidades que, se não correrem como você correu, aí sim você verá que não haverá escape. Os ímpios serão lançados no inferno, Salmo 9,17, e todas as pessoas que se esquecerem de Deus. Romanos 1, do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em mentira. Deus não passa pano. Deus não aprova modus vivendi. Ele apenas faz o sol vir sobre maus e bons e a chuva vir sobre justos e injustos. Amém? Depois que Deus faz toda a denúncia, e agora eu caminho para o final, Deus diz que tem um grupo distinto. Um grupo diferenciado. Eu quero fazer parte desse grupo. Minha esposa, minha família, faça parte desse grupo. Que é o que mais a minha geração está precisando. Qual é esse grupo? O grupo dos que temem. Se perdermos o temor, perdemos tudo. Se perdermos o temor, perderemos todas as coisas. O temor é o princípio da sabedoria. Salomão escreveu: a suma de tudo que se tem ouvido é, o resumo de tudo que se ouviu é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. O salmista escreveu que feliz é o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Feliz será e tudo irá bem ao temor. Só que tem um negócio interessante para você fazer, para nós fazermos. Olha que coisa interessante. Os que temeram ao Senhor falaram frequentemente uns aos outros. Isso aqui é muito tremendo. Foca nisso aqui, por favor. Sabe o que isso aqui está nos mostrando por inferência, de forma implícita ou até explícita? Que os tementes conversavam entre si. E porque conversavam entre si, permita-me sugerir uma aplicação. Suponhamos que a Carla é uma temente, de fato é, o Max é um temente, mas de repente a Carla observava que o Max estava diminuindo o seu temor, perdendo ou trilhando um outro caminho. A Carla, que é temente, chama o outro temente e começa a conversar para não permitir que esse temor seja perdido. Isso aqui é a chamada reciprocidade de auxílio. Isso aqui é a importância da convivência da comunidade cristã em entender que nós nos fortalecemos uns aos outros. Hebreus, capítulo de número 10. Antes façamos a admoestação uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Edificai-vos uns aos outros, uns aos outros. Precisamos trabalhar em conjunto pela manutenção do corpo. Desse corpo que hoje está degladiando. Dessa igreja hoje que cada um está puxando para o seu lado. Dessa igreja que briga pela teologia, pela verdade, pelo falar bonito, pelo maior pregador, pelo maior mensageiro. Que bobagem! A igreja dos sonhos de Deus é aquela que edifica uns aos outros.
É aquela que olha para o dedinho do pé e não menospreza e diz: tu és do corpo, tu és importante. É aquela que olha para o pé e diz: pé, eu preciso de ti, eu sou a mão. Os olhos viram alguma coisa que a boca sentiu desejo de comer, mas eu não posso ir pegar se os pés não me levar. Então nós precisamos um do outro. Deus está fazendo algo tremendo aqui essa noite. Eu posso confessar, não sei se uma fraqueza, não sei se um repente, mas tem dia que Deus está usando a gente que a gente gostaria que milhares ouvissem, que milhares escutassem. Infelizmente nós não temos o poder da internet, não temos o poder da mídia, mas veja bem, se os milhares não poderão ouvir, aqueles que ouvirão, seja uma samaritana no poço, poderão levar adiante o que estão ouvindo aqui agora. Continue quando você observar que alguém está fraquejando, que alguém está caindo, que alguém está deixando de ir, que alguém está, infelizmente, deixando de fazer obra de Deus. Vai lá, manda uma palavra, não custa nada pegar esse celular, não custa nada mandar uma mensagem. Esses dias eu vivi isso. Alguém que há muito tempo eu não falava, mas estava ligado nele. Quando eu mandei a mensagem, ele disse: eu pensei, pastor, quando a gente pensa que o senhor está esquecendo, o senhor chega. E eu sempre estou orando por isso. Senhor, se alguém precisa receber uma mensagem, fala aqui na minha mente, fala no meu coração. E eu creio que essa será uma madrugada, que esse será um final de semana, onde muitos que estão precisando receberão a sua mensagem. Receberão a sua palavra, porque você é temente. Os que temiam falavam uns aos outros, e o Senhor atentou. Não, o Senhor não está atentando para o soberbo, nem para o ímpio. O Senhor está atentando para os tementes. E quando o Senhor atentou, ouviu, ele fez questão de mandar pegar um livro, não é a Bíblia, é um livro, que tem o nome de memorial, para escrever tudo o que os tementes estavam suportando, todas as tristezas dos tementes, todas as dificuldades. É nisso que eu me firmo. É nisso que eu tento usar para confiar, porque se tem uma coisa que eu não quero que a minha mente nunca, eu vou falar 1000 vezes nunca, deixe de acreditar, é que Deus é justo, irmãos. Se tiver algum erro, tá em mim, nele não. Ele não é injusto. Ele não é injusto. O diabo não gosta de ouvir isso. Isso é uma adoração a Deus, é um reconhecimento. O Senhor é justiça plena, Ele é justo. E podem perguntar, então, por que o mundo sofre? Por que tem mendigo? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Irmãos, tudo que o homem sofre é consequência dos seus próprios pecados. O que Deus é bom, é justo e fiel. E Ele escreve um memorial. Deixa escrito para aqueles que temeram, e deixa esse memorial diante de mim, porque ele disse a Jeremias: eu velo pela minha palavra para cumprir. Para os que se lembram do seu nome, eu me lembro agora de Filadélfia. Olha o que Jesus diz para Filadélfia: como guardaste a palavra da minha perseverança, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E esse memorial vem carregado de uma promessa: eles serão meus. Não são os soberbos, serão eles. Não são os ímpios, serão eles. Serão meus. E eu vou tratar eles como tesouros, como joias. Um tesouro é algo muito precioso, uma joia é algo muito caro. Não, tu não é produto de uma relação sexual indesejada. Tu não é um zero à esquerda, tu não é um Zé Ninguém. Tu é um tesouro, meu filho. Tu é um tesouro, minha filha, servo e serva de Deus. Tu és um tesouro considerado pelos céus. Guarda esse temor. E aí Deus vai fazer distinção. Tem gente que não gosta, mas é Deus que faz. Vocês verão a diferença entre o justo. Justo aqui não é quem faz tudo certinho, mas quem gosta das coisas certas e pratica a justiça. Entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. O mundo verá essa diferença. Na verdade,
Permita-me corrigir. É claro que eu me referi a uma diferença futura, mas deixa eu me referir a uma diferença presente. Com todo xingamento, com toda perseguição, com tudo que o mundo faz contra nós, mas eles sabem que no crente, no salvo, no discípulo, no temente, tem potenciais que neles não há. Eles rejeitam a gente, xingam, fazem um trabalho contra a gente, mas na hora que a coisa aperta, quem que eles procuram? Para quem que eles pedem oração? Aonde eles vão se refugiar? É porque sabe que o crente tem a bênção de Deus. Balaque disse, manda chamar Balaão correndo. Porque como a bênção de Deus está na boca dele, o que ele amaldiçoar será amaldiçoado, o que ele abençoar será abençoado. E nós abençoamos com temor a todos vocês. Que essa palavra chegue longe. Que essa palavra chegue em muitos lugares. Para a glória do nome de Jesus.